Olá, nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre reposição hormonal. E eu já vou fazer um disclaimer. Eu vou ler bastante o conteúdo, porque é um conteúdo muito técnico e como é um estudo muito novo para mim, não tem como eu guardar essas informações ainda, então vai ter essa coisa meio desagradável. Esse vídeo ele vai ser dividido porque é um capítulo enorme, então eu estou dividindo em duas partes. E o terceiro e último disclaimer, que eu não sei se é exatamente um disclaimer, mas um aviso sobre talvez a pessoa que vai se beneficiar mais com esse vídeo é quem já está se preparando para a consulta com um especialista em transição de menopausa ou alguém que já está em consulta e já começando aí a preparar quais são os caminhos para fazer esse tratamento de sintomas ou de proteção da sua saúde enquanto mulher. Sugiro que você tenha papel e caneta, talvez você vai ter que dar pause para ficar anotando, porque são informações técnicas e muito importantes, apesar da Mary Claire trazer um cenário que é dos Estados Unidos, que é onde ela atua, ok? Mas ainda assim, eu acredito que vai te beneficiar. Eu, pessoalmente, comecei a reposição hormonal, estou em perimenopausa e foi muito importante estudar esse conteúdo, porque casou direitinho ali com o processo que eu estou fazendo, e isso me deu uma segurança de que o caminho que a profissional está fazendo comigo parece um caminho que é o que a Mary Claire recomenda e o que os estudos, né, baseado em evidências, têm apontado. Maravilha? Então, disclaimer feito. Se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos do livro A Nova Menopausa, escrito pela doutora Mary Claire. Esse livro foi lançado agora em março de 2025, eu estou gravando esse vídeo em maio de 2025, e ele é um livro mesmo de consulta para que mulheres se preparem para o processo de transição menopausa e seja uma paciente proativa, informada. Você vai para a consulta consciente, você vai participar desse processo ativamente, não uma pessoa que vai chegar lá e vai dizer: ah, meu Deus, não sei o que fazer. A ideia é que você se torne uma paciente proativa. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta especialista no atendimento de adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. E se você não está entendendo nada, por que é que uma psicoterapeuta com a minha especialidade está falando sobre menopausa, veja o vídeo Carta à Leitora, onde eu conto por que é que eu decidi fazer um trabalho de psicoeducação aqui no YouTube com este livro para os meus seguidores e os meus clientes. Tá bem? Se você já vem acompanhando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, vamos lá, que hoje o negócio está quente. Então, o que ela vai trazer sobre esse capítulo? Que esse capítulo é uma forma de você conhecer opções e defender os seus interesses. E o aviso que ela dá para os profissionais é que esse conteúdo é meramente informativo. Se o profissional está inseguro em relação à prática clínica dele, o que ela recomenda é a certificação da Menopause Society, ok? Então, vamos para as informações básicas. Os hormônios são mensageiros químicos que contam para as células o que tem que ser feito. Essa informação vai para os receptores internos, depois para os receptores de superfície, e aí esses receptores vão seguir as instruções desses hormônios, que são os mensageiros químicos. Quando a gente está falando de queda de hormônios, a gente está falando que tarefas essenciais no nosso corpo não serão concluídas. E de onde que eles vêm?
eles vêm do sistema endócrino. Então, a gente vai falar de uma equipe aqui de glândulas, que é a glândula pituitária, o hipotálamo, a glândula tireoide, adrenais, pâncreas, testículos, ovários, que são responsáveis pela produção e liberação de hormônios que influenciam em praticamente todas as células e funções do nosso corpo. Ou seja, muito importante para a nossa saúde. Quando a gente está falando de transição menopáusica, a gente está falando de 3 figurinhas aí muito importantes e que podem modificar radicalmente em virtude da queda dos hormônios: ovários, hipotálamo e pituitária, certo? Então, vamos falar sobre os hormônios mais relevantes na menopausa. O primeiro deles é o estrogênio. Porém, popularmente, ouvimos como se o estrogênio fosse mas na verdade são 3. O primeiro é o estradiol, que é o principal secretado pelos ovários. Ele é importante na fase reprodutiva e na fase pré-menopáusica. Ele cessa por completo na menopausa e o nosso maior impacto no organismo é por esse carinha aí, o estradiol. Outro tipo de estrogênio é a estrona. Ele é mais fraco, ele é produzido em uma pequena quantidade pelos ovários e a gente tem uma solução natural no corpo quando tem uma queda, que é as adrenais liberarem mais substância do sistema adiposo que transforma em estrona. Tá? Quando a gente está falando de pós-menopausa, essa estrona pode auxiliar na redução de perda óssea e na manutenção de tecidos. Só que ela não assume a função do estradiol, ok? E aí a gente vai falar, por último, do estriol, que ele é produzido pela placenta, ele é ínfimo para quem não está gestando e pode afetar a saúde óssea e o controle lipídico. Então, esses são os 3 tipos de estrogênio: estradiol, estrona e estriol. Agora eu vou falar da progesterona. Ele é produzido pelos ovários após ovulação e placenta na gravidez. Quem faz a sustentação de uma gestação é a progesterona, tá? Quando a gente está falando de sintomas na transição da menopausa, a progesterona ela está ligada à regulação de humor, otimização do sono. Então, uma mulher que tem a perda de progesterona na transição de menopausa, ela pode apresentar depressão, ansiedade e insônia. E na reposição de progestógenos, a gente vai ter a progesterona bioidêntica, mais a progestina, que é sintética. Então, ela vai imitar as propriedades das progesteronas. A gente também vai ter os andrógenos, que são produzidos pelo ovário e adrenal, e são pequenas quantidades dentro da gordura e outros tecidos. E os mais relevantes são testosterona, androstenedona e desidroepiandrosterona, que a sigla é DHEA. E daqui para frente, quando eu vou falar esse nome de novo, eu vou usar a sigla, é claro. E o papel crucial é energia, humor, libido, tônus e massa muscular. Quando a gente está falando de transição na menopausa, a queda desses andrógenos, vai causar depressão, libido baixa e aumento de fadiga. Quando a gente está falando de menopausa, a produção é ínfima e pode cessar por completo se a mulher fizer a extração dos 2 ovários. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, ok? Sobre extração de ovários.
Qual que é a definição de terapia hormonal? Aqui a Mary Claire vai trazer que tem pessoas que vai usar terapia hormonal, terapia de reposição hormonal. Ela, particularmente, gosta do nome terapêutico hormonal na menopausa, porque abrange perimenopausa e pós-menopausa, certo? Bem, como é que se avalia a proporção de risco e benefícios? O que ela vai dizer é assim: cada caso tem que ser avaliado individualmente. E nos vídeos anteriores eu já falei por quê. É uma combinação genética, história familiar, estilo de vida dessa mulher, quais são os sintomas, é um conjunto de coisas, certo? Mas uma coisa já dá para a gente falar aqui. Se uma mulher tem útero e está em transição menopáusica, ela tem que fazer a reposição hormonal, onde o estrogênio está combinado com progesterona. Se o seu médico não concorda com isso, você tem que procurar outro imediatamente, porque o risco de câncer e de hiperplasia do endométrio é muito alto. Tá, e aí, quando é que eu vou pensar em fazer reposição hormonal? Você vai pensar nisso quando você estiver com sintomas. Ou seja, se você está com sintomas e está na perimenopausa, você já deve fazer, ele já é recomendado. Você vai ter possivelmente uma redução de sintomas e vai ter uma melhora na sua qualidade de vida. Você não tem sintomas, mas está na perimenopausa? Sim, você deve fazer a reposição, porque você vai proteger o seu cérebro, o seu coração, os seus ossos, vagina, bexiga, e pode aumentar a sua expectativa de vida. O único detalhe aqui é importante o timing, que alguns profissionais também vão chamar de janela de oportunidade, porque quando você faz dentro do timing recomendado hoje, você, de fato, está protegida e pode ter uma qualidade de vida, mas se você fizer fora do timing, você pode piorar as doenças já existentes, ok? E aí, algumas pessoas vão conhecer reposição hormonal, alguns profissionais que, por exemplo, usam pílula anticoncepcional versus reposição hormonal. Qual que é a diferença? A diferença é a dosagem. Quando a gente está falando de terapia hormonal, a gente está falando de sintomas de menopausa. Quando a gente está falando de anticoncepcionais, é suprimir a ovulação e evitar a gravidez. Portanto, alguns hormônios ali vão ter dosagens maiores. Para algumas mulheres em transição de menopausa, um anticoncepcional pode sim aliviar os sintomas dela. Mas como é que a gente sabe qual que é a melhor opção? O profissional especializado em menopausa avaliando o caso individualmente para poder ver quais são as melhores opções e oferecer para essa mulher, certo? O que ela diz aqui é que se você ainda não encontrou o profissional especializado, não desista, eles existem. E eu vou colocar 3 links aqui nos comentários, fixar, para que você possa procurar profissionais. 2 links em português, em inglês, mas tem médicos brasileiros, e um em português, tá certo? Tipos de terapia hormonal. A gente vai ter 2 tipos grandes, as sintéticas e bioidênticas. Quando a gente está falando de sintética, a gente está falando de substâncias químicas do corpo que vão converter essas sintéticas para ficar muito parecida com a estrutura do hormônio igual a gente tem no corpo. Quando a gente está falando de bioidêntica, a gente está falando de origem natural, que pode advir das plantas, e ela tem uma estrutura idêntica aos hormônios produzidos pelo nosso corpo. Doutora Mary Claire, pessoalmente, recomenda os bioidênticos. E os bioidênticos, a gente vai poder encontrar os manipulados, que tem toda uma questão de ser personalizado, dá para ajustar a dosagem, existem as vias de administração, creme, gel, pastilha, cápsula, porém, nos Estados Unidos,
As farmácias de manipulação não passam por vistorias rígidas, como é o caso das empresas farmacêuticas. Então, as farmácias de manipulação, essa produção delas não é aprovada pelo órgão dos Estados Unidos chamado FDA, que é como se fosse a nossa Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária do Brasil, tá? Portanto, esses hormônios não vão ser cobertos pelos planos de saúde nos Estados Unidos, porque não é aprovado pelo FDA. Os que são recomendados pelo FDA são fabricados e comercializados por empresas farmacêuticas segundo diretrizes regulatórias. Então, vão ser remédios padronizados, eles não podem ser customizados, tem que ter prescrição e, sim, são cobertos por planos de saúde. Ela diz que acha muito interessante a customização quando se pensa em manipulação, porém, ela alerta que quando algumas empresas de manipulação vão dizer que existem hormônios manipulados, são muito melhores do que os das indústrias farmacêuticas, os não manipulados, ela diz, cuidado sobre isso, e faz todo sentido esse alerta dela, né, já que o rigor de fiscalização é diferente, certo? Ela também alerta que os profissionais que fazem uso exclusivo de hormônios manipulados, que eles observem as dosagens entre 3 e 4 semanas e observa os sintomas dessa mulher melhorou, apareceu algum efeito adverso, a gente vai aumentar a dosagem ou vai trocar? Então, é muito importante ter um acompanhamento mais rigoroso quando se pensa em manipulados. Vamos falar agora sobre as vias de administração. Então, os estrogênios têm uma via chamada sistêmica, que eles vão entrar na corrente sanguínea, que pode ser comprimido, creme, gel, adesivo. O que significa sistêmico? Tem um efeito global. E aí o alívio pode ser muito grande dos sintomas, porém, com mais efeitos colaterais. Então, oral vai ter pílula, é conveniente, porém, ele tem um efeito sobre o fígado porque o estrogênio é metabolizado pelo fígado. E aí existe risco de coágulo, hipertensão e níveis anormais de triglicerídeos. Os não orais aprovados pelo FDA, adesivo grudado na pele, gel aplicado diariamente, anel inserido na vagina, contínuo, por 3 meses. Então, esse anel é trocado a cada 3 meses. Spray, aplicado diariamente. Injeção muscular a cada 3 ou 4 semanas, que ela não opta porque acha que o custo é alto e é inconveniente, porque precisa de um profissional para aplicar essa injeção ali em torno de uma vez por mês. Quais são os estrogênios não aprovados pelo FDA nos Estados Unidos? Creme manipulado, que é aplicado na pele diariamente. Bolinhas são carregadas de testosterona associada ou não, somada a estrogênios. É uma injeção subcutânea que vai ser substituída a cada 3 ou 4 meses. Pastilhas colocadas entre bochecha e gengiva, que dissolve aos poucos, liberando os ingredientes ativos no sistema circulatório. Quais são os riscos do estrogênio pela via oral? Quando a gente está falando de via oral, sempre vai passar por algum órgão digestivo. Então, a gente engole, vai passar por algum órgão. Qual é o caso do estrogênio? Fígado. Quais são os perigos já comprovados pelos estrogênios por via oral? Primeiro, hipertensão. Aumento de certas proteínas no sangue que interrompe o funcionamento normal nos vasos sanguíneos, aumentando a pressão arterial. Risco elevado de coagulação. Como é processado no fígado, acontece um estado pró-coagulante na corrente sanguínea. O que significa isso? Aumenta a produção que promove coágulos do sangue. Então, tem o risco de ter trombose venosa profunda, que são coágulos nas pernas, embolia pulmonar, que são coágulos nos pulmões, ou AVC
antitrombótico. Ela, particularmente, doutora Mary Claire, não utiliza estrogênio por essa via, ela prefere adesivo, gel, anel vaginal, porque são comprovadamente seguros e não passam pelo fígado. Agora vamos falar de medicações de aplicação local. Estamos falando de estrogênio. Então, a gente vai ter tópicas ou inseridas na vagina, que tem uma baixa dosagem, o risco é baixo e pode tratar de forma direta sintomas vaginais e urinários. Ele pode ser combinado com o sistêmico. Lembra do sistêmico? Que é quando eu uso uma via de administração que vai para a corrente sanguínea e vai espalhar por todo o corpo, que pode ser adesivo, anel, gel e spray. O estrogênio vaginal para sinais de atrofia vaginal. Pode ter creme, então é inserido na vagina pelo menos uma vez por semana, a maioria reage bem, algumas mulheres podem ter irritação. Tem o comprimido, que é inserido na vagina pelo menos uma vez por semana. Existe o anel, que é inserido na vagina a cada 3 meses. É conveniente e bem tolerado, pela experiência da doutora Mary Claire. E tem o supositório inserido na vagina pelo menos uma vez por semana. E agora eu vou falar sobre os SERMs, que é SERM. SERMs, estrogênio sob medida. Se uma mulher teve câncer de mama ou ela tem um alto risco de ter câncer de mama, de desenvolvê-lo, o médico pode optar pelo SERM, que é uma sigla em inglês, Selective Estrogen Receptor Modulator, que é moduladores seletivos do receptor de estrogênio. O que ele faz? Ele bloqueia os efeitos do estrogênio em certos tecidos, mas vai trazer os benefícios do estrogênio em outros tecidos, tá? Quando que ele é escolhido? Quando existe risco de osteoporose, mas a mulher não pode tomar estrogênio. Então, o nome comercial pode ser raloxifeno. Histórico de coágulos ou risco de ter problemas cardiovasculares, também o raloxifeno. Sintomas vaginais, ressecamento, coceira e dor durante o sexo, ospemifeno. Preferência pessoal ou então uma contraindicação, vai utilizar o Duaviv, que protege o revestimento uterino para pacientes que não reagem bem aos progestógenos. Lembra que ela contou para gente que quando uma mulher tem útero e ela vai fazer reposição de estrogênio, tem que ter progesterona junto, senão a parte interna do útero pode engrossar de forma anormal. Então, nesse caso, essa mulher, se ela tem resistência, ela não reage bem a progestógenos, existe esse SERM de estrogênio que tem uma proteção do revestimento uterino o medicamento chama Duaviv. Agora vamos falar dos progestógenos. Essencial para mulheres com útero, porque o estrogênio engrossa a parede do útero e se não tiver a oposição, isso pode se tornar anormal, tá? Vai ajudar em quê? Aliviar ondas de calor, dor de cabeça, suor noturno, mudanças de humor e ressecamento vaginal. Quais são as opções? Bioidênticas e sintéticas. Tem a sequencial, que a mulher tem que tomar em um período específico, entre o 10º e o 14º dia do mês. Isso vai imitar a alta de progesterona que ocorre após a ovulação. A Mary Claire, pessoalmente, acha confuso esse jeito de utilizar. Então, ela prefere um método contínuo, usando todos os dias. Ela observa que é muito bom para o sono. E as opções são supositório, comprimido oral, pastilha e spray, que podem ser manipulados. Fórmulas orais, progesterona oral micronizada, fórmula bioidêntica.
Progestinas sintéticas, combinação de progestina sintética com estrogênio para terapia hormonal ou contraceptivo. Alguns contraceptivos vão ter só progestinas. As fórmulas não orais, creme transdérmico. Adesivo, combinação de progestina sintética com estrogênio para terapia hormonal ou contraceptivo. Injeções não aprovadas pelo FDA, progesteronas em forma de óleo, gel vaginal para promover a fertilidade, DIUs contendo progestina. São dispositivos intrauterinos que liberam a substância no útero, reduzindo o risco de anormalidades do endométrio, e não é terapia sistêmica, é apenas local. Atenção para a progesterona transdérmica, porque ela considera, doutora Mary Claire, a proteção insuficiente. E claro, quando eu estou falando doutora Mary Claire, eu estou falando de uma médica cientista que traz essa base do que a ciência está mostrando para ela poder dizer o que ela recomenda e o que ela não recomenda, certo? Quando a gente está falando de progesterona transdérmica, o que a doutora Mary Claire vai trazer? Que se trata de bioidêntica, é manipulada em forma de creme. E por que ela, doutora Mary Claire, não receita? Porque a molécula da progesterona é grande e pouco absorvida pela pele. E aí, o que as pesquisas têm mostrado? Que esse tipo de via de administração transdérmica não protege o corpo dessa mulher o suficiente para os efeitos do estrogênio no útero. Então, ela não recomenda. Andrógenos, vamos falar da testosterona. Nos Estados Unidos, não é regulamentado para as mulheres. Inclusive, se você assistiu o The M Factor, o documentário, eles falam isso lá, né? Todos os profissionais falam o quanto isso é um problema nos Estados Unidos, não ter regulamentação para reposição para mulheres, por causa da dosagem, vias de administração, enfim. Então, a opção é off-label, que significa não prescrito na bula do medicamento. Ela, doutora Mary Claire, tem prescrito fórmulas manipuladas. Alguns médicos recomendam as bolinhas subcutâneas ou sublinguais para ser colocado debaixo da língua, ou fórmulas bucais entre os dentes e a gengiva em forma de pastilha. O que ela tenta aqui é o seguinte: seja lá a forma que esse médico vai prescrever, qual é a atenção dos efeitos adversos, porque tem que controlar a dosagem no corpo das mulheres. Oral nem pensar, porque tem um risco altíssimo de toxicidade para o fígado. E aí ela vai falar mais um nome super facinho, o 1-decanoato de testosterona, que é uma opção oral mais segura e já foi estudado em mulheres na menopausa com transtorno de desejo sexual hipoativo com bom resultado. Quais são as formas não orais? A gente vai ter injeção, que é aprovada pelo FDA para os homens, mas não para as mulheres, isso nos Estados Unidos. Adesivo, aprovada pelo FDA para os homens, não existe com dosagem baixa para mulheres. Gel, aprovada pelo FDA para os homens e pode ser usado em dosagem mais baixa para as mulheres. Creme, não aprovado pelo FDA, manipulado e aplicado diariamente na parte interna das coxas. Bolinha, apenas manipulada. E aí ela vai trazer um nome aqui que é bolinhas de biote. Muito popular nos Estados Unidos, é feito através de uma incisão nos glúteos, onde coloca imagino que é algum objeto, onde vai renovando essa dosagem de tempos em tempos. Mas o que ela tem observado com essas bolinhas de biote nas pacientes que chegaram para ela, né?
que a dosagem costuma estar no intervalo, quando ela faz a dosagem de testosterona nas pacientes que fizeram uso essas bolinhas de biote, o intervalo de testosterona está igual ao dos homens, e isso é um problema. Porque isso está indicando que a dosagem está maior do que produzida pelo corpo da mulher. Quais são os sintomas que uma mulher pode apresentar com reposição de testosterona com dosagem errada? Crescimento maior de pelo, voz grave, aumento de clitóris, acne e pele oleosa, mudança de humor, irritabilidade, agressividade, elevação do colesterol ruim, LDL, e diminuição do bom, HDL, que significa risco de doenças cardíacas, danos e ou tumores no fígado, doença hepática gordurosa não alcoólica e elevação de enzimas hepáticas, ciclos menstruais irregulares ou suspensão de menstruação, risco elevado de coágulos e um nível elevado de gordura visceral. Se você não me viu ainda falando sobre isso, veja os vídeos anteriores, porque vai ter um que eu falo exatamente sobre essas doenças, os perigos. Então, quando a gente está falando de reposição de testosterona, a gente pode estar falando de combater desejo sexual hipoativo, disfunção sexual, fadiga, osteoporose, sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Porém, o que ela vai trazer para a gente? Que é muito recente o processo de reposição de testosterona em mulheres em transição de menopausa. Portanto, sabe-se muito pouco, ainda tem muito pouco material, estudo, para poder dizer o impacto disso, qual é a dosagem correta, qual vai ser o impacto de uso a longo prazo, certo? O que a gente precisa fazer quando está sendo acompanhado por um profissional que optou pela reposição de testosterona? Um acompanhamento que inclui exames de sangue regulares. E agora eu vou falar a sigla daquele nome super difícil lá, do andrógeno, que é DHEA. Esse é um hormônio produzido por adrenais, em menor medida nos ovários. Ele é um precursor do estradiol, convertendo androstenediona metabolizada e transformada em testosterona e estradiol. Os estudos já mostraram que a suplementação intravaginal de DHEA pode aliviar o desconforto e dor vaginal na menopausa. Pode amenizar ondas de calor, episódios de suor noturno, reforçar a atividade imunológica, aumentar a massa muscular, ajudar a reduzir a perda óssea. Porém, não se sabe ainda dos benefícios, se tem, sobre as doenças cardíacas, sensibilidade à insulina, as questões cognitivas e insuficiência adrenal. Então, como ela tem falta de evidências, se aumentam os níveis de testosterona, ela não recomenda para as pacientes dela. A forma oral não é aprovada pelo FDA, mas é vendida como suplemento sem receita. Lembrando que ela trouxe para a gente o alto nível de toxicidade ligado à testosterona. Formato supositório vaginal, que é aprovado pelo FDA para tratar de dores moderadas a fortes durante a penetração ou sintoma de atrofia vulvar e vaginal. E aí ela vai finalizar essa parte falando sobre um suplemento chamado DIN, que é encontrado em vegetais como brócolis, couve-flor e couve de Bruxelas. Ela conta que nos Estados Unidos tem um interesse crescente, especialmente da medicina integrativa, usando doses concentradas de DIN para equilibrar hormônios e aplacar sintomas de transição da menopausa. Ela não conhece provas conclusivas e, portanto, ela não recomenda. E ela já recebeu pessoas apresentando desconforto gastrointestinal, dor de cabeça, reações alérgicas e interação medicamentosa, principalmente quando o medicamento é metabolizado no fígado. E o que ela diz é que, enquanto não existem pesquisas relevantes para dizer, sim, recomendamos esse suplemento
para a transição menopáusica, ela recomenda que a pessoa coma esses alimentos e alerta sobre isso. Eu, particularmente, não sei se isso está acontecendo no Brasil, mas, se caso você souber, coloca aqui nos comentários para a gente. Me fala como é que esse conteúdo chegou para você. Você sabia dessa infinidade de vias de administração, todos esses nomes, e como é complexo, né, esse processo dos hormônios e da possibilidade de reposição hormonal? Escreve para a gente aqui nos comentários. Se você é nova, se você é novo por aqui, deixa um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Se inscreve no canal. Toda segunda às 7 da manhã tem vídeo novo de psicoeducação. Quarta-feira ao meio-dia tem tema recorrente de consultório, onde os meus seguidores no Instagram votam toda segunda-feira no tema, e aí eu trago o vídeo do tema escolhido. E na sexta, às 18 horas, eu estou trabalhando com este livro maravilhoso, A Nova Menopausa. Muito obrigada e até o próximo vídeo, que vai ser a parte 2 desse capítulo. Obrigada!